pessoal, tudo bem? Estamos fazendo podcast Inclusões da Questão. Prazer, eu sou o Fer. Obrigado pelos feedbacks, obrigado. Olha, a gente já está com mais de 1.400 inscritos no canal. Eu estou muito feliz por você ser parceiro nosso, você que está assistindo aí. Porque graças a vocês e aos nossos patrocinadores e aos convidados, ao João, as convidadas maravilhosas que eu tenho aqui hoje, que esse podcast cresce cada vez mais. Porque é para isso mesmo. É para trazer a inclusão para todos, por todos e com todos. Eu vou sempre repetir isso aqui, porque a inclusão tem que ser feita desse jeito mesmo. Sem discriminação nenhuma. Tá? Tem que ser feita com todos. E sem deixar ninguém à margem. Então eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Já aproveita e dá aquele like no canal. Compartilha esse conteúdo com todo mundo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e levar mais conhecimento e inclusão para todo mundo, né? Porque quando tem um conteúdo na internet, a gente não sabe para onde ele vai. Então, que mais pessoas assistam, tá bom? E um beijo aos nossos patrocinadores que acreditam tanto nesse trabalho que, com fé em Deus, vai fazer 3 anos já. Então eu só tenho que agradecer. Muito obrigado a todos, um beijo no coração de todos. E eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas que vão falar de um assunto muito importante. E aí, eu começo com quem? Olá, Fer, tudo jóia? E aí, minha parceira? Maravilha, muito obrigada mais uma vez pelo convite e em especial por você também ter proporcionado a parceria dessa grande amiga nesse dia, nesse encontro aqui. Eu fico muito feliz por estar aqui hoje. Estamos em mulheres poderosas aqui, ó. Mulheres poderosas que realmente fazem a diferença, né? Sim, sim, nós adoramos estar aqui, participar, levar ao conhecimento de todos assuntos tão importantes e tão emblemáticos. A gente sabe que esses são mais um dos canais de informação, né? E a sociedade precisa se informar, né, Maria? Exatamente. Primeiramente, Fer, muito obrigada também por a oportunidade de eu estar aqui junto com a Cláudia Honora, que é uma pessoa Obrigado, que eu Fafá. super admiro. Admiro também demais o teu trabalho. Obrigada. E como fala a Cláudia Honora, quanto mais informação, melhor. Quando as pessoas estão informadas, elas conseguem transformar a sociedade. E só com o conhecimento, com a educação da população, é que as coisas começam a funcionar na nossa sociedade. Por isso que quando fala, mas você traz vários conhecimentos, é justamente isso, você traz vários conhecimentos, porque conhecimento é inclusão. Você tira a venda dos olhos das pessoas, trazendo conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, né, Fafá? Exatamente. A gente poder falar de todos os tipos de assunto, aprender, porque se ninguém nasce sabendo de tudo. E a gente só, às vezes, consegue colocar no lugar do outro quando a gente escuta a dor do outro. Então, isso é muito importante. Eu tô com 2 super advogados aqui que hoje a gente vai falar da lei do ECA digital. Maravilha. Né? E fala um pouquinho também da sua formação, né, Cláudia? Porque você trabalha com esse meio digital e a Fafá também, né? Exatamente, Fer. Estou presidente do Conselho Municipal Afro, né? Líder do Comitê de Igualdade do Grupo Mulheres do Brasil e também diretora tesoureira da OAB. O mundo, né, em questão de tempo, a gente já não vai mais falar, por exemplo, sobre processo físico e processo digital. O mundo está se tornando digital. Então, os crimes também vêm atacando essa esfera que é a digital. Então, quando agora, no mês de março, a gente consegue esse grande avanço que é o ECA digital, isso faz com que as fronteiras do mundo digital alcance as mãos de todos, né? Então, é um dito que a gente sempre ouve nas redes sociais, nesses espaços, né, de digital, que a internet não é terra sem lei, não é. Isso que eu ia te falar, hoje não tem mais terra de ninguém, né? Não, a internet não é terra sem lei, não à toa as leis têm se modificado e têm se especificado justamente para todo ato que é cometido nesse espaço. Por isso que é muito importante a gente trazer pessoas especializadas, como é o caso da Maria, que atua diretamente com a educação, né, nessa esfera, para a gente trazer essa importante mudança no ECA digital, porque a gente, enquanto advogada, já trabalha com essa demanda.
E por que se tornou tão necessário essa mudança do ECA digital, vamos dizer assim? A gente tem uma lei importantíssima, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E foi um marco também na nossa história, que a gente reconhece aquela criança como um sujeito de direito e não como um objeto. Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é de 90. Então vai fazer agora, em setembro, 36 anos o Estatuto. Muito tempo. Em uma época em que não existia a internet como a gente conhece hoje, não existia as plataformas, smartphones, o acesso da criança a um celular. Então, já havia um projeto em tramitação lá em 2022 sobre o acesso e a proteção das crianças e adolescentes na internet. Só que em 2025 a gente teve um caso mediático que foi um influenciador digital, o Felca, que fez uma denúncia que alcançou várias pessoas falando da exploração das crianças, da exposição, da violência das plataformas e dos algoritmos. E com isso, tramitou mais rápido e foi dezembro de 2025 veio a lei do ECA digital, que é uma atualização do ECA que já existe. Ela não deixou de existir o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o ECA digital veio trazer essa atualização. E também quero fazer aqui um parênteses, que muita gente fala, a Lei Felca ficou conhecido pela Lei Felca, mas não são duas leis distintas, é a mesma. Tá, é mesmo. É a Lei 15.211 de 2025, que começou agora em março de 2026 a sua vigência. Ah, tá. E o que isso traz na prática, assim? O que muda, o que atualiza, o que muda para as crianças, assim? As mudanças, elas são concretas. A partir na internet, todos os sites, plataformas que as crianças ou adolescentes elas possam ter acesso, a partir de agora, elas têm que ser criados e configurados para proteção de possíveis... pedofilia. Isso, mas principalmente na proteção de dados e segurança da criança. A gente também tem mudanças importantíssimas nessa lei, que ela fala sobre o design viciante. Ela proíbe o design viciante das plataformas. O que é esse design viciante? É tudo o que provoca vício na criança. Então, por exemplo, a gente tem aqueles Reels infinitos. Isso para criança e adolescente vai ser proibido. Porque isso vicia aquela criança e aquele adolescente. Inclusive é nós. Quando a gente pega o celular e a gente fica ali rolando a tela, a gente não percebe. Não percebe o tempo que passa. Então, imagina isso para uma criança. Também a reprodução automática. Acaba um vídeo e, na sequência, começa outro. Isso também vai ser proibido. Já está sendo proibido. Notificações... constantes no celular, que às vezes tem os joguinhos ou tem os aplicativos que vêm, entra agora, você vai ter um bônus. Isso daí também vai ser proibido. Como é que eu ia falar também? Os loot box, que são recompensas também nos jogos. É aquele jogo que você falou, né, João? Não. Como é que chama aquele jogo lá? Não, é questão do Roblox. Isso. Roblox e tal. Que é tudo recompensa, né? Isso, eles vão dando recompensa. Então, se você entrar todos os dias, você tem uma recompensa. Se você assistir um vídeo, você vai ter uma recompensa. Então, isso também é proibido. A perfilação da criança, que é o algoritmo, ele lê o perfil da criança. E conforme o perfil da criança, ele vai dando publicidades para aquela criança. Isso também é proibido pelo ECA digital. Então, a criança não pode ser exposta a anúncios, porque ela é um ser vulnerável. Então, ela não pode ser exposta. Outra coisa também que o ECA digital trouxe agora é a questão da segurança, que antes bastava você entrar num site, numa plataforma e falar assim, não tenho 18 anos. Você apertava... fazia assim ali, normal. E acessava. Agora não. Você tem que passar por um processo de identificação da tua idade, com RG, reconhecimento facial. As redes sociais, elas não são
proibidas. Mas crianças menores e adolescentes menores de 16 anos, elas vão ter que estar vinculadas ao perfil dos pais ou do responsável Você legal. sabe que eu assisti um documentário que eu até queria comentar aqui um pouco, que é Anatomia do Post. Uhum. Não sei se você assistiu, que das pessoas lá responsável, eu acho que ele é advogado também, ele fala, antigamente a gente tinha medo da criança atravessar a rua, falava que é perigoso. Hoje o risco tá dentro de casa. Lá dentro de Tá casa. dentro de casa, o maior risco tá dentro de Sim. casa hoje. E isso tem que ficar de olho mesmo, né? Exatamente. A gente fala muito. A gente não deixa a porta da casa aberta. A gente não deixa a É nossa verdade, porta. é. Mas quando você dá um celular na mão da criança, você está dando um mini mundo, um mini universo para aquela criança. E, infelizmente, a gente ouve muito, não sei vocês, de pais ou até mesmo de avós. Ai, eu não sei mexer, mas o meu netinho com 4, 5 anos já baixou o aplicativo, já fez isso, já fez aquilo. A gente acha isso até engraçado. A criança... realmente, as crianças hoje em dia nasceram na era digital. Romantiza, né? Romantiza. Mas isso é um perigo. Porque você não sabe o que aquela criança está acessando. Inclusive Nem quem tá do outro lado da tela. Exatamente. Que é pior. Inclusive nesse documentário, o Cláudio fala, a criança acabou se suicidando. Porque foi falando pra ela, a outra pessoa que a gente não sabe que tá do outro lado, seduziu a criança, mandou nudes pra criança e falou, agora eu quero que você mande pra nenhum nudes seus, senão eu sei onde você mora e aí eu vou prejudicar você, vou tacar na rede social. Na hora ele ficou apavorado e se matou. O legislador tem entendido, o Fê, exatamente isso. Que a gente precisa tutelar, é uma obrigação do Estado. Né? A proteção da criança é uma obrigação do Estado e da família. Então ele tem entendido que as leis precisam ficar mais rígidas. Porque esse caso não é isolado de um suicídio de uma criança por conta das redes sociais. É muito maior do que a gente é capaz de imaginar. Mas, por óbvio, não publica-se esses suicídios para que não instigue as outras crianças a fazer o mesmo. Mas as leis estão ficando enrijecidas justamente para a gente tutelar esse bem tão precioso que são, né? Esse ser humano, né? Que o bem precioso é a vida. Desse ser humano que, como a Maria falou, ele é incapaz, ele é vulnerável, ele não é capaz de discernir entre o certo e o errado. Então, o avanço com relação ao ECA digital, ele tem acontecido de maneira muito significativa e, sobretudo, como a Maria falou, é concreta. Então, as plataformas digitais já estão se adequando para poder responder a essas alterações legislativas. Porque a gente precisa, mais uma vez, observar aquilo que acontece dentro das nossas casas. Porque hoje o perigo já não é mais as ruas. Não é o tio do saco, né? O homem do saco. Não é. O perigo tá dentro das nossas casas, dentro dos quartos. Aquela criança silente que fica só com o celular. E a gente acaba por, às vezes, não chamar atenção, acreditar que ela tá ali. Ah, não, eu observei, é um desenho inofensivo. Mas não é. E uma dessas mudanças que o ECA Digital também trouxe é com relação às plataformas e Big Tastes, é sobre o alerta nocivo. Agora as plataformas, quando elas encontrarem um conteúdo ali dentro delas que fale de abuso, de humilhação, de exploração, elas têm a obrigação de reportar à Polícia Federal. Que hoje a Polícia Federal tem um departamento que investiga e que controla tudo isso. E aí, ali no documentário, fala do estupro digital. O que é o estupro digital? O estupro digital nada mais é do que essa forma sutil com que o agressor, o criminoso, ele acaba entrando dentro desse aparelho, né? Da intimidade dessa criança e pedindo para a criança expor a genitália, tirar a roupa, ficar em posições né, sexuais e etc. E acaba acontecendo ali o estupro digital.
Cara, né? que Então, loucura. a gente tem que estar atento. E nós, Exato. enquanto operadores do direito, estamos cada vez mais sensíveis a essa análise, né? E a gente tem sempre procurado, a OAB tem um projeto que chama OAB Vai à Escola, que é fazer com que essas informações, exatamente. Que legal. A Maria está presidente da Comissão da Criança e E Adolescente. vocês orientam os pais também? Tem Sim. a conscientização dos pais também? Porque a criança não sabe, tem que orientar os pais, né? Exatamente. A gente tenta sempre fazer eventos, não só para a advocacia, mas para a comunidade em geral, levar essa informação. A nossa comissão da criança e do adolescente, a gente quer também fazer uma cartilha para as escolas sobre o ECA digital, Perfeito. para orientar. Então, quanto mais informação a gente conseguir levar, melhor. Perfeito. Porque os riscos são esses, né? Os riscos estão São- aí. estão aí. São iminentes e eles passam desapercebidos. Quando você fala, mas e os pais? Vocês também estão alcançando os pais? É isso. Porque não adianta a gente só informar aquela criança, né, sobre os riscos que as redes sociais trazem. A gente também precisa levar aos pais. Porque os pais ainda, eles, por muitas vezes, como a Maria mesmo diz, sequer eles têm o domínio sobre aquele aplicativo, coisa do tipo. Né? Então, para ele, é inofensivo, porque a gente tem aquela falsa ideia que a internet é como era na nossa época. E não né? é mais. E não é mais. Até a internet. com relação, o ECA digital, desculpa te cortando, Não, pode falar. ele também traz muito essa questão do que a gente expõe dos nossos filhos. É. Então, a gente tem muito pai que hoje tem canais no YouTube, TikTok, Instagram, que posta a rotina. Até mesmo agora, para postar a rotina, vai ser algo diferente. Ah, é? Se expuser demais, ou se aquela for uma conta monetizada e usar a criança para Pra fazer aparecer? publicidade, para aparecer, vai ter que ter autorização judicial para isso. Interessante. Se você posta uma foto do seu filho no cotidiano normal, não tem problema. Mas se a plataforma ela identificar Que você quer. diretamente é muito conteúdo. isso, que você quer engajar e ser monetizado por isso, a plataforma identificando isso, ela não vai monetizar e ela também não vai disparar para você ter engajamento. Ela vai travar aquela publicação para ela não ser divulgada. O que é interessante, o Fer, é que o legislador entendeu que essas plataformas digitais, elas são responsáveis. Porque a gente estava com essa falsa ideia de que a internet é terra sem lei, ninguém se responsabilizava. E hoje não. Os pais têm a responsabilidade de monitorar, por óbvio, né, o conteúdo que o filho está acessando, mas essas plataformas são tão responsáveis quanto, porque elas precisam limitar e impedir que essas informações elas sejam propagadas, que essas informações elas sejam engajadas, né? Porque antigamente era muito comum a gente ver exposições ou vazamento de dados, vazamento de imagem, de foto, depreciando crianças e até mesmo mulheres. E a plataforma não tinha esse cuidado de rapidamente retirar esse conteúdo ou mesmo de deixar esse conteúdo ali, ele sendo alimentado, né? Então, as plataformas digitais, elas estão muito preocupadas porque existe uma responsabilidade civil e criminal hoje. Exato. Com essa alteração. E como é que faz essa busca agora que deve pegar os responsáveis, as empresas? Como é que funciona isso agora? São Você multa, como é que faz? Como é que se identifica? Então, principalmente as plataformas, elas têm que ter canais de denúncia, de forma facilitada para você denunciar. Perfeito. Então, havendo a denúncia e ela verificando que é uma denúncia real, ela tem que retirar aquele vídeo, aquela publicação do ar. E tem um tempo para tirar, né? Tem que tirar rápido. E rápido, ela tem que observar, retira, se realmente aconteceu, é um crime, é algo que expõe a criança, ela retira de imediato. Se não estiver dentro daqueles padrões, ela é retirada. Se não for uma denúncia falsa, ela volta com aquela postagem. Mas também as plataformas, elas são responsabilizadas. Então, se elas não cumprirem a lei, se elas não cumprirem o que está no ECA digital, elas podem ser suspensas. Então, elas não vão... Qualquer uma. Podem ser suspensas, qualquer uma. Desde que ela dê acesso, seja jogos, seja de serviços, seja rede social, se ela não cumprir, ela pode ser suspensa.
Outra penalidade é 10% do valor anual do que ela lucra, que essas big techs valores. Grana, cara. E, por último, que é o pior, elas serem banidas de vez. E isso a gente fala para plataformas, tanto no Brasil como plataformas que estão no exterior, mas que ofertam serviços aqui no Brasil. É isso que eu ia perguntar, porque as leis aqui do Brasil e as leis fora são diferentes. Então, como é que faz para equacionar isso tudo? Se conversam, então, as plataformas? Elas precisam, inclusive, recentemente, né, Maria, teve uma alteração na legislação que fez com que elas tivessem correspondentes aqui, né? Porque antigamente não tinha essa obrigatoriedade, e agora tem. Elas precisam ter correspondentes aqui no Brasil e que faz com que elas tenham essa responsabilidade acerca da legislação nacional. Daqui do Brasil, elas têm que cumprir a regra, né? E, inclusive, agora em março, a gente teve também um julgamento histórico nos Estados Unidos, é que a gente teve ali donos de grandes big techs, que nem a Meta, onde eles foram condenados, porque eles foi mostrado ali que eles tinham conhecimento que os algoritmos deles viciavam crianças, faziam mal para crianças e adolescentes e nada fizeram. E você falou dos educadores também, agora que eu achei muito legal, né? Que vocês estão levando para as escolas. Como é que os educadores podem agir agora diante desse novo cenário digital com isso tudo? Então, os educadores também vão ter um papel muito importante sobre trazer essa temática para dentro das escolas, de esclarecer, por isso de que informar. É importante, né? Exatamente. Eles têm que conversar com as crianças e adolescentes, ensinar sobre os perigos. A gente também está numa era de fake news. Então, mostrar esse senso crítico para a criança e adolescente, eles questionarem, eles verem que às vezes aquela informação não é correta, os perigos que estão expostos nas redes sociais, o que deve ser postado, o que não deve ser postado. Então, essa parte das escolas é muito importante. E como é que fica essa questão da IA? Porque a IA faz muita foto fake. Isso não é crime também? Dependendo do tipo de foto, é crime. Se for uma foto que ela exponha a criança ou adolescente, que... Então, o site GPT também pode ser multado, então, né? Sim, todas essas plataformas, quando a gente fala todas as plataformas, inclui as IAs, entendeu? As plataformas de mensagens, as plataformas de vídeo, de conteúdos, todas elas estão englobadas nesse sistema de legislação nacional. Que legal. Você acha que a gente vai ver uma coisa boa, isso, né, de longo prazo, ou a gente já tá vendo? Eu acho que já é possível a gente sentir os efeitos dessa mudança legislativa. Só que toda lei, a gente pergunta assim, né? O Brasil é um país que tem um arcabouço legal gigantesco, né? Mas toda legislação, para que ela seja efetivamente cumprida, ela precisa da fiscalização e de uma mudança de mentalidade. Então, aí é onde a gente... Qual é a dificuldade da fiscalização? A grande dificuldade da fiscalização são os canais de denúncias. Exato. E essas denúncias serem... a pessoa entender que ela está numa condição de criminosa ali, que ela está sendo submetida a uma questão criminosa e ela denunciar. Porque se eu não sei que aquilo lá é errado, eu não vou denunciar. Entendeu? Então, como que eu sei disso? Eu preciso de informações. Então, eu preciso acessar conteúdos como cartilhas, eu preciso acessar conteúdos como podcasts, conteúdos como vídeos, informações, jornais, que traga para mim esse conhecimento, porque às vezes a mãe não sabe. Aquele vídeo do filho vazou, a mãe fica preocupada em simplesmente eliminar aquele problema ali, aquele vídeo que vazou e acaba por ali. Então, para que haja denúncia, eu preciso entender que existe um foco de incêndio acontecendo ali. Então, a denúncia vai fazer com que essa fiscalização ela aumente, ela se torne mais massiva ali para poder coibir esses casos. Se não tiver denúncia, a gente entende, o legislador entende, assim como a justiça entende, que não está acontecendo casos. Exato. Né? Que tá tudo bem. Tá tudo bem. E outra coisa também, os pais
tem que sempre dialogar com os filhos, não adianta. Importante. Eles têm que entender esse universo. Aí, viu, pais? Exatamente. Conversar com os filhos, ver exatamente o que eles estão acessando, entender desse universo, porque quanto mais os pais... Não é proibir deles acessarem as redes sociais, dos jogos, não é isso. Tudo que é proibido, mas Exatamente. Então não é Exatamente. proibição, mas é o diálogo, é fiscalização constante. Hoje as plataformas, elas são obrigadas a dar controle parental para os pais. Então já tem que vir nas configurações para os pais terem acesso a quanto tempo eles estão, com quem que eles estão falando, quem estão adicionando. Puxa, que maravilha. Tudo isso. Então os pais vão ter que ter esse controle efetivo. Então os pais tendo esse controle, dialogando, as coisas começam a ter resultados. Então até a durabilidade de quanto ele fica também Sim. vai ter que ser falado ali. Exatamente, vai ter também, né, dentro dessas plataformas, vai vir também a durabilidade que os pais querem que aquela criança fique Que ou naquele legal, jogo, cara. ou naquele site. Que legal, cara, que legal. Porque sabe que eu sofri um cyberbullying em 2008. Aí eu levei na delegacia, numa delegacia daqui de Rio Preto, e não aconteceu nada grave, porque naquela época não tinha a informação que a gente tem hoje. Falou, é difícil de fiscalizar. Exatamente. E o cyberbullying hoje é Na crime. época do Orkut. O que acontece? É por isso que a gente precisa cada vez mais denunciar, porque a denúncia ela impulsiona o legislativo a criar lei específica para aquilo. Lá em 2008, cyberbullying era um lugar ou outro, não tinha apego e etc. E foi. Né? Agora não, tem leis específicas, leis que elas estão tanto na esfera civil quanto na criminal, né? Hoje a gente tem, desde do final do ano, o ECA digital, né? Então, a gente precisa estar em constante mudança. Porque se a gente observar, não tinha-se que falar de mundo digital lá em 2003, 2004. A gente não falava. Era muito sutil. Mas a internet avançou cada vez mais e a pandemia acelerou. E as crianças, elas já nascem nesse espaço. Do mundo digital. Então, é uma coisa que não tem como retroceder. Então, a legislação, ela precisa tutelar o uso daquele serviço, né? E aí, como que a gente fiscaliza? É igual você me perguntou, como que fiscaliza? É o pai fazendo o trabalho dele de fiscalização permanente em casa. O poder público está atento, porque quando eu chego numa delegacia, não pode acontecer o que aconteceu com você, né? Eu preciso fazer aquilo, se tornar um boletim de ocorrência, registrar aquela ocorrência, tornar aquilo público, aquilo precisa ser oferecido pelo MP, né? Recebido pelo MP e oferecido para poder chegar até o Tribunal de Justiça e se tornar um processo e condenar quem de direito. Perfeito, então eu não preciso ir mais na delegacia, naquela delegacia digital. Hoje, qualquer delegacia eu posso denunciar. Né? Você pode tanto na delegacia comum ou até mesmo na delegacia, na DDM, né? Na Delegacia das Mulheres. Então, é um tipo de crime que ele tem as delegacias específicas. Aqui em Rio Preto ainda não é a realidade, mas nas grandes capitais já é uma realidade que recebe esse tipo de crime, delegacias especializadas, mas também temos aqui em São José do Rio Preto, para o nosso território, a nossa realidade, tem a Delegacia da Mulher também que recebe esse tipo de denúncia. Perfeito, perfeito. Querem esclarecer mais alguma coisa? Ficou alguma coisa? Eu Tem acho... mais alguma coisa para dizer? É como falou a Claudinone. Lembre-se, internet não é terra de ninguém. A lei está aí e ela vai ser cumprida. Então, a gente está aí num período de adaptação e vamos proteger as nossas crianças e adolescentes. É isso, um recado muito importante que a gente deve deixar é buscar informação. As informações, elas vão nos livrar dessas amarras da ignorância. E fiscalização. Não adianta você deixar uma criança no celular e achar que ela está segura ali. Fiscalizar o conteúdo do seu filho diuturnamente. E mais do que isso também, é mensurar esse tempo de uso, né? Esse tempo de tela, ele nunca é saudável. Porque é muita coisa. Fica horas e horas ali no celular. Ele não é saudável, né? Então, essa tela, ela tem que ser regulada ali. Nada em excesso, né? E usar ela para as coisas positivas também, né, Maria? Para estudo,
para conhecimento de conteúdos. Exatamente, que hoje a gente vê tanta coisa boa na internet, a gente fala das coisas ruins, mas hoje a gente tem uma biblioteca na internet. Verdade. A gente tem aula para tudo. Antigamente eu lembro ainda na minha fase que já foi na internet, a minha parte ali de criança, adolescente, mas a gente queria fazer um trabalho, a gente ficava horas na biblioteca e pega uma informação aqui, pega uma informação ali. E hoje a gente tem tudo na palma da mão. Perfeito. Então é saber usar. A gente tem uma ferramenta maravilhosa que ela tem que ser usada com consciência e segurança. Escuta, e as plataformas escolares também são fiscalizadas? Ou Também não? tem que ser Essas fiscalizadas. que vêm, né, das escolas mesmo. Que já Isso. fazem, né? Elas também têm que ser fiscalizadas. Elas também obedecem à lei de proteção de dados. Então, tudo que for acesso à criança e adolescente vai ser fiscalizado. Que maravilha. É. Que coisa linda. E as legislações, elas são específicas, né? Para criança. Inclusive, a legislação de proteção de dados para criança, ela é específica. Então, é a gente utilizar essa ferramenta tão boa, tão poderosa, de maneira positiva. Seja para a gente buscar informações acerca do novo ECA, né? Tá aqui, o mundo se tornou globalizado, a gente tem tudo na palma da mão. É buscar informações, o que é esse ECA digital, os pais precisam saber. E também utilizar de maneira positiva, com livros, né, informações, aulas. Perfeito. É fazer a tarefa de casa. Perfeito. Se os pais quiserem dar uma olhada no ECA Digital, tem algum lugar disponível na internet? No ECA Digital? Sim, o próprio site do governo é só clicar no Google. ECA Digital. ECA Digital, que já vai aparecer toda a lei. Então, proteja seu filho aí e vê o que ele tá vendo, porque não é mais fora de casa que tá um perigo. É o maior perigoso estar dentro de casa. Exatamente. Gente, que o mundo tá tão doido que as crianças ficam mais em casa do que brincam fora, né? E então, ajuda teus filhos porque eles precisam, né? Exatamente. E aí vocês pretendem levar... desculpa, Cláudio, fala, meu amor. Não, eu só ia complementar que a gente tem essa obrigação, né, de cuidar, de gerenciar ali o crescimento dessa criança. Exato. Então. E aí vocês pretendem levar isso para as escolas, então? Sim, eu pretendo, através da comissão da OAB, fazer uma cartilha, porque também tem certas coisas que o ECA trouxe para as escolas. Então, até divulgação de imagem de criança, que a gente tem os Instagrams da escola. Então, até a imagem da criança, a captura da imagem da criança por professores, tudo isso também foi modificado através do ECA Digital com maior proteção. Então, as escolas também têm que estar informadas sobre essas alterações. Maravilha. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Cláudia, minha amiga, pessoal e profissional. Estamos juntos nos trabalhos sempre. Obrigado, Fábio, por conhecer você. E é o seguinte, pessoal, defende nós, da gente fazer essa mudança, da gente ir atrás. Como fazer inclusão também defende nós. Porque tudo isso é inclusão. A gente faz isso, todo mundo junto. Para ter uma mudança de mundo melhor. O que você quer pro teu filho, né? Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Já se inscreva no canal, dá aquele like, compartilha com as pessoas aí, se inscreva no canal, pra gente trazer mais conteúdos importantes como esse. Valeu? Agradecer aos nossos patrocinadores, obrigado por tudo, por trazer esses conhecimentos tão ricos, aos convidados, ao João, obrigado por tudo, porque inclusão é a questão. Valeu, beijão.